coisa que a gente tem reparado e que às vezes fica um pouco abstrato, né? Que a gente levantou como um tema importante de ser levantado é a questão da regência, né? Porque às vezes a gente toca também há muito tempo, a gente está lá sentado, né? Isso eu estou falando por conta própria, e a gente começa a tocar muito mais pelo feeling do que necessariamente do que o gesto que o maestro está fazendo, né? Os pedidos gestuais que o maestro está fazendo, né? Então é muito mais pelo feeling, às vezes, do que está marcado na partitura e etc. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre essa coisa do papel do maestro, do regente, tá? Rapidamente, para que a gente, quando voltar a se encontrar, tenha mais claro o que eu quero dizer com cada coisa, né? E isso tem a ver também, a gente linka essa informação com o que o Sanders e o Rafa falaram nas aulas passadas, né? Que mas por que é 2x4? Por que é 4x4? Por que não sei o quê? Quando acontece, né? Então, assim, a música é 4x4 e aí a gente entendeu na semana passada como é que eu tenho que pensar musicalmente, né? Mas então, como é que eu conto essa música quando ela é 4x4, quando ela é 3x2, quando ela é não sei o quê, né? E muitas vezes na prática artística coletiva, a função de quem vai falar de como a gente conta, de como as coisas acontecem, é do maestro, né? Tem coisas, por exemplo, que a gente já tocou na nossa orquestra, que é 2x2, e eu falei para vocês, eu vou contar em 4, né? Então, eu não estou... significa que, ao invés de você contar a mínima como um tempo, você vai ter que contar a semínima como um tempo, né? Porque o gesto que eu vou fazer aqui é de 4 e não de 2, tá? Enfim, e o objetivo disso é melhorar, mais uma vez, a nossa comunicação, trazer uma linguagem comum, etc. Então, vou fazer um panorama histórico rapidamente da atuação dos maestros, dos regentes, etc. Tá? Então, o maestro, que quer dizer mestre, professor, nesse sentido de professor, né? E aí regente, que também é atribuído a um cargo de chefia, né? A gente tinha o regente, não sei o quê, o príncipe regente, né? A gente ouve essa palavra fora do contexto musical, que está atrelado a um cargo de chefia. A gente, lá, quando a gente começou a falar sobre música medieval, etc., a gente falou dos cantos gregorianos e tal. E então, nesse período, você não tinha uma figura de regente, né? Do cara que vai lá na frente e fala assim, olha, isso é assim, mexe a mão de um jeito ou de outro. Mas você tinha, sim, uma pessoa que, embora não tivesse uma linguagem definida, você tinha alguém que ditava como aquilo era executado. Oh, meu Deus. Aí depois, aliás, se eu não me engano, tinha uma técnica, né? É porque eu estava estudando sobre isso para falar para vocês e aí eu me confundi nas informações, então eu prefiro pesquisar mais e depois falar. Mas tinha uma técnica, assim, do como você tinha que fazer as alturas, né? Com a mãozinha, tudo muito discreto, né? Já que a gente estava lidando com a igreja, com música religiosa, etc., né? Não tinha como alguém estar assim no meio de um culto. Então, tava lá uma pessoa e aí às vezes você tinha que erguer isso aqui, né? E tem uma série de sinais que o pessoal vai fazendo. Passa a história, aí você vê, o mais normal, na verdade, era você ver um grupo se autorregendo, né? Porque você tem um grupo, na história musical,
você não tinha, tipo, como achar 90 músicos para tocar uma coisa. Não existe isso, né? Então, os grupos eram ali, seus 4, 6, 8 músicos, e assim, 8, 10 músicos, ou para a igreja, que podia pagar, que tinha dinheiro para pagar, ou para as cortes, que podia pagar essa quantidade de músico, né? E o que acontecia geralmente nessa época era o próprio compositor ficava ali na frente do grupo tocando um instrumento, geralmente um instrumento de teclado ou de violino ali, e, sabe, dando as cabeçadinhas, falando, ó, agora a gente entra e tal. Tem uma questão também de complexidade, entre aspas, do repertório, né? Porque quando você tem um quarteto ou um octeto, né, é um pouco mais fácil de gerir as coisas. Porque você, num quarteto, por exemplo, você tem 4 possibilidades de entrada e tá tudo certo, né? Então, a própria pessoa, o primeiro violino ou o compositor, que geralmente estava tocando também, podia ir fazendo, né, as entradas com os olhares e tal. Quando você tem mais que isso, aí a coisa começa a se complicar e a figura desse mestre, ou desse maestro, ou desse compositor começa a ser mais importante, né? Então, você tinha primeiro uma galera, né? A gente tem um exemplo muito icônico na música, que é do Jean-Baptiste Lully, né? Um compositor francês do século XVII, né? Que regia com um cabo na mão. Então, ele pegava um cabão assim, ó, tamanho desse negócio, e ficava batendo o tempo no chão, né? Ele batia o cajado, né? Eu tenho aqui uma imagem, deixa eu... Calma aí. Deixa eu só abrir uma coisa aqui, gente. Aqui, ó. Agora... Tem um filme da história dele. Tem um filme da história do Lully. Eu esqueci o nome, mas... Le Roi Danse. Como? Le Roi Danse. Ah, sim. Você manda pra gente o nome depois? Mando. Boa. Então, ó, aqui ó, tá vocês conseguem ver? Apareceu? Tá. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, o Lully. Essa aqui, ó, é o cajado que ele usava. Aqui, ó, é a imagem do filme, provavelmente. Era um cajadão que a galera usava, tal. O que é trágico na história do Lully é que ele morreu de cajado, tá ligado? Ele, na atividade dele, batendo lá o cajado no chão, tal, ele bateu com muita força no pé dele, né? E gangrenou. Ele fez uma ferida, tal, e gangrenou, né? E ele teve que tirar o pé e assim, como nessa época você não tinha técnicas sofisticadas de medicina, ele acabou morrendo de regência, né? De reger. A galera viu que essa prática, não só por esse exemplo, mas porque bater com o cajado no chão fazia com que para os músicos ouvirem o tempo, né, a pulsação, o público também ouvia, né? Aí a galera achou melhor, depois de um tempo, que fosse de uma forma mais sutil, né? Então eles pegavam a partitura, enrolava a partitura e batia no instrumento, tá? Às vezes no instrumento de teclado. Como né? assim batia no instrumento? Oi? Como assim batia no instrumento? Fiquei confusa. Geralmente era tipo, o regente, ele tocava o órgão ou o cravo, né? Então, ele batia no instrumento, não no violino. Ou, às vezes, se ele estava na frente, ele batia aqui na mão. 1, 2, 3. Aí é uma coisa mais sutil, mas, né, ainda assim fazia barulho, né? E aí foi o Carl Maria von Weber, né, muitos anos depois, já no século XIX,
que teve a ideia de usar uma varetinha, né, para mostrar o tempo. E aí essas formas elas foram variadas conforme, né, o lugar de onde se estava. Se era na Itália, era o modo italiano. Se era na Alemanha, era o modo italiano. Se era na França, o modo francês. Se vocês pegarem lá na memória de vocês, vocês vão lembrar, né, para quem estudou no Bona, que você tinha lá no começo, no solfejo musical, os métodos de solfejo, que tem a ver com isso, né? Que era o modo italiano, o modo francês e, se eu não me engano, o modo alemão, né? Se eu não me engano. Depois de muito tempo, né, você vai ter os modelos de regência, né? Não sei se vai... Esses que tem a ver com o modelo de solfejo, tá? Não sei se dá para ver isso aqui. Ó, calma aí. Então, você tem esse modelo binário, modelo ternário e modelo quaternário. Simples, tá? E aí, depois os compostos, a gente, né, não precisa entrar agora. Mas você tem aqui, ó, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, modelo binário. Isso quando eles queriam dizer... Isso aqui é livro, né? Uns livros antigos, que queria dizer o modo binário na forma não legato, né? Que essa você tinha para baixo e para cima, para baixo e para cima. E a forma legato, né? Que aí você faz a ondinha, né? Uma coisa é você tocar... Tan, 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 tan. Eu até tô tocando em outra região. E outra coisa é você fazer... Como é que é? Então, esse desenho, né, das setinhas, das coisas mais geométricas e da coisa mais ondulada, ele vai ter a ver diretamente com como se deve executar aquela música, tá? Então, depois eu vou passar para vocês também essa figura dos modelos binários, ternários e quaternários. Deixa eu tirar Stop Share.